os próprios da família começaram a acusar Moisés, começaram a falar mal de Moisés. Mas por que isto? Moisés, quando saiu do palácio de Faraó, todos os irmãos são conhecedores que ele foi para as terras de Midian, sim ou não? E lá ele ficou na casa de um sacerdote daquela região chamado Jetro. Ficou num espaço de 40 anos. Moisés já tinha 40 anos quando chegou nas terras de Midian. Lá ele ficou mais 40 anos. E Jetro, pela sua fidelidade, ele deu a sua filha chamada Zípora para que Moisés casasse com ela. E ela teve 2 filhos. O primeiro filho chamava Jefferson. E no nascimento dessa criança, quando Deus chamou a Moisés para descer até o Egito, a sua esposa, chamada Zípora, também desceu com ele. Mas no caminho, houve uma contenda entre os dois. Porque Deus dissera o seguinte: para que Moisés descesse até o Egito, era necessário circuncidar o seu filho. E naquela circuncisão que Moisés praticou na vida do seu filho, foi contra a sua esposa, porque os seus costumes ali não era daquele tipo de circuncisão. Mas mesmo assim, Moisés obedeceu à palavra do Senhor, circuncidou seu filho. E houve uma contenda entre o casal. E Zípora voltou, não desceu ao Egito. No meio do caminho ela voltou com seu filho. E houve uma separação do casal. O casal ficou separado. Moisés realizou uma grande obra, retirando o povo da terra do Egito. Aleluia. E se os irmãos observarem os capítulos anteriores, eram mais de 600 mil homens, quase 2.000 pessoas, naquele grande deserto. E Moisés conduzia este povo com toda a sabedoria e direção do Espírito do Senhor. Era uma família dele. E Moisés achou por bem de ter uma companheira. E esta companheira, a Bíblia não fala o nome dela, só diz a sua genealogia, Cusita. Quem sabe o que é isso? De que nação era esta mulher? Ela era, irmãos, da África, ela era negra. Eita Deus! E aquilo ali contrariou a Miriam e Arão. E começaram a falar mal de Moisés por causa da mulher Cusita, que era negra. Mas era uma linhagem que havia de escravos que havia entrado no meio do povo de hebreus. E Deus disse: todo estrangeiro que estiver no meio de vós, não os lance fora, leve convosco. Meu Deus! Aleluia! Sabe que eu aprendo com isso aqui, irmãos? Que Deus não faz acepção de pessoas. Eita Deus! Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Não importa a raça que estiver entre nós, Deus nos tenha como pessoas especiais também. Anderavaste que andecai. Quantos têm feito acepção de pessoas? Porque muitas vezes é de cor, é uma discriminação tremenda. Mas para Deus todos somos iguais. Todos têm o mesmo fogo de vida. Porque foi o Pai que nos deu o fogo de vida e nos chamou para a sua maravilhosa luz e comunhão. Mas o adversário assoprou no ouvido de Miriam e de Arão
Arão deu um mau testemunho, porque ele era o sacerdote daquela nação, e ele se procedeu mal, e começaram a falar de Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, a Bíblia diz que Deus ouviu quando eles falaram mal. Deus desceu numa nuvem em frente à tenda e mandou que os 3 saíssem para fora. Louvado seja o nome de Jesus. E Deus agora tem um particular com os 3 e chamou os 2 para frente e disse: olha, tenho ouvido vos falar mal de meu servo Moisés, um homem que é o mais manso de toda a minha casa, de toda a terra, e agora vos falar este mal dele. Louvado seja o nome de Jesus. Deus tem tinha um plano na vida de Moisés, irmãos, infalível, era coisa admirável. Deus admirava a paciência de Moisés, Deus admirava a sabedoria que Moisés tinha, mas é porque Moisés era um homem escolhido. Também eu quero vos dizer uma palavra profética sobre a sua vida: você é um escolhido do Senhor, você Aleluia! é um especial de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Deus tem um plano especial sobre a vossa vida, sobre o seu ministério, sobre a sua chamada. Deus tem um plano especial. Aleluia! Deus havia chamado os 3 para serem um destaque entre a nação, porque Miriam também era uma sacerdotisa. Aleluia! Deus usava Miriam também. Deus usava Arão como um profeta, como um sacerdote, para abençoar a nação, para abençoar o povo. Mas família sempre é família. Sempre há uma contenda, sempre há um desacerto na família. E por esta causa, Deus disse: olha, se houver profeta entre vós, com eles, através de enigmas, eu falarei com eles. Através de sonhos com eles eu falarei. Mas com Moisés, o meu servo, é diferente. Aleluia! Com Moisés eu falo cara a cara, boca a boca. Eita Deus! Moisés vê a semelhança do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Moisés tinha um temor sobrenatural quando ele falava com Deus, porque foi ele que subiu lá no Monte Horebe e ficou lá por espaço de 40 dias e 40 noites, buscando a presença do Senhor, em jejum, em oração, em consagração, sem beber água, sem comer pão. Ficou ali durante 40 dias. Então ele podia ter essa intimidade com Deus, porque ele via a semelhança do Senhor. Eita Deus! A Bíblia diz que foram somente 3 homens na Bíblia, desde o Gênesis até Apocalipse. Só foram 3 homens que ficaram sem comer 40 dias e 40 noites. Aleluia! O primeiro foi Moisés, o segundo foi Elias, e depois foi Jesus lá no deserto. Louvado seja o nome de Jesus. Então Moisés tinha uma intimidade com o Senhor, e os seus irmãos não temeram a Deus de falar contra o servo do Senhor. Sabe, irmãos, quando alguém fala mal de você, aleluia, primeiramente ele entristece o Espírito Santo do Senhor, e depois ele entristece a Deus quando ele fala mal da sua vida. Mas ele paga o preço, aleluia, porque a palavra do Senhor diz: não toqueis nos meus profetas, não maltrateis os meus profetas, não toqueis nos meus ungidos. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus pegou a dor de Moisés e assumiu a dor de Moisés quando eles falaram mal. Aleluia. E a Bíblia diz que naquele momento Miriam ficou leprosa.
Arão pediu misericórdia para que não ficasse leproso também. Mas Miriam ficou como uma neve, como uma nuvem branca, porque a lepra foi de cima da cabeça até a planta dos pés. Meu Deus. Aleluia. E por esta razão, ela teve que ficar fora do arraial durante 7 dias. Atrasou a viagem dos israelitas. Ficou ali pasmado, esperando que Miriam sarasse, se recuperasse daquela lepra. Eu quero vos dizer algo, irmãos, que quando muitas das vezes nós lançamos uma palavra contra o servo do Senhor, ou contra a serva do Senhor, as bênçãos sobre as nossas vidas se atrasam. Aleluia, porque o Senhor não se agrada de tais atitudes. Deus não se agrada se você falar mal, se você murmurar mal contra o ungido do Senhor. Deus não se agrada disto, e por esta razão as bênçãos do Senhor não chegam até nós, elas se atrasam. Nós temos que, depois de um acontecimento desse, nós baixar e até o pó e buscar misericórdia do Senhor. Aleluia! Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Deus naquele tempo, amados, Ele usava era muito rígido. Deus trazia as coisas rígidas, e por esta razão Ele não mudou. Esse tratamento no meio do povo do Senhor até hoje existe. Deus trata com aqueles que passa a perseguir o seu povo, que passa a jogar pedra nos seus ungidos. Deus vai tratar com eles. Eita Deus! Deus defende a sua igreja. Deus defende a sua igreja. Deus defende o seu povo, porque Ele tem um cuidado especial dos seus. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia vai dizer-nos aqui, amados, louvado seja Deus. E no versículo 12 diz assim a palavra do Senhor: ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre e de sua mãe, e metade da sua carne já estava consumida. É uma lepra pior do que aquela que Jó tinha. Meu Deus! Muito pior. A sua carne, irmãos, começou a se consumir, começou a secar a carne dela. Deus ainda poupou ela com vida, porque Deus tinha um plano na vida de Miriam. Aleluia. Às vezes os irmãos ficam pensando, mas Miriam não era aquela, aleluia, que quando o povo passou, atravessou o mar, ela pegou um tamborim e cantou alegremente. Na verdade era aquela mesma. Louvado seja o nome de Jesus. Mas aqui Deus estava tratando com ela, porque ela pecou contra o servo do Senhor. Aleluia. Deus é amor, mas Ele também é justiça. Eita Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus não trata o inocente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele inocente, Deus não trata ele como se ele fosse um culpado. E nem um culpado por inocente. Deus é fiel. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se